A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao propósito de 150 dias crescendo com os Salmos. Nós estamos numa série de 150 dias para crescer no relacionamento com Deus, no relacionamento com Jesus. E nesses 150 dias, cada dia nós lemos um salmo. O livro de Salmos é um livro que reúne hinos que foram escritos por vários autores, várias pessoas que eram ministros de louvor na época no templo, compuseram esses salmos para adoração a Deus. Muitos salmos são orações que foram escritas em momentos difíceis. Existem alguns salmos de lamentação, quando o povo de Deus estava passando por algumas tribulações, e em cada salmo nós vemos uma situação da vida. A riqueza do livro dos Salmos é que ela mostra várias fases da vida do cristão no seu relacionamento com Deus. Momentos de alegria, momentos de louvor, momentos de lamentação, momentos de tribulação, momentos de castigos e questionamentos a Deus, do porquê esses castigos vieram, momentos de desejar até mesmo o mal do inimigo. São os salmos que nós chamamos de salmos imprecatórios. Nós vamos ler esses salmos ao longo desses 150 dias. E o livro de Salmos, no hebraico, ele é chamado Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. Tehillim significa louvores. E os salmos não têm capítulos. Nós estamos aqui na tela com uma versão digital da Bíblia. Nessa versão digital, eles colocam Salmos capítulo 13. Mas, na verdade, é o Salmo 13. Salmos, no plural, é o nome do livro. Quando nós lemos cada um dos salmos, cada um deles se pronuncia no singular. Ele é um salmo, o Salmo 13. E o Salmo 13 nos traz uma reflexão sobre como você reage quando você está passando por uma tribulação e você faz a sua oração. Às vezes, você faz não só uma, mas várias orações, 30 dias, 40 dias, 90 dias. Talvez você já está orando por uma situação há 6 meses, há 1 ano, e parece que Deus está longe de você. Em algumas situações, Deus parece que não responde às nossas orações e que Ele nos deixou sozinhos e que Ele fica longe de nós. E o Salmo 13 fala sobre isso, sobre como reagir nesses momentos. O Salmo 13 é conhecido por alguns como Salmo do Desolado, aquele que se sente desamparado, sem ninguém, que parece que até Deus esqueceu dele. Veja o que ele nos diz. Versículo 1. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Versículo 2. Até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia?
Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Nós vemos que nessa primeira parte do Salmo, ele fala que a sensação é de que Deus o esqueceu. E ele pergunta até quando vai ficar assim? Até quando Deus vai se esconder, vai esconder o rosto dele? Até quando ele vai ficar consultando com a própria alma com tristeza? Ele fica pensando, será que Deus esqueceu? Será que Deus vai dar a resposta? Quando virá a resposta? Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Nos mostra que ele estava passando por alguma perseguição. Alguém estava à volta dele. Agora vamos prosseguir nesse salmo. Versículo 3 e 4. Atenta em mim. Atenta em mim quer dizer preste atenção em mim. Ouve-me, ó Senhor, meu Deus. Alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Aqui ele pede que Deus preste atenção nele, que Deus escute a sua oração e que Deus dê a ele sabedoria. Ele pede, alumia os meus olhos para que eu não adormeça na morte. Ele está pedindo para Deus dar visão, para que ele saiba o que fazer para tomar o caminho certo. Ele está cercado por inimigo. Versículo 4. Para que o meu inimigo não diga, prevaleci contra ele, e os meus adversários se não alegrem, vindo eu a vacilar. Ele pede por uma visão, para que ele não seja morto, para que ele escape do seu inimigo. Ele pede que o seu inimigo não diga que prevaleceu contra ele. E aqui no versículo 4 ele fala que ele tinha adversários. Então, muitas vezes, nós também passamos por situações dessa forma. Parece que os nossos adversários, os problemas da vida, não serão vencidos e precisamos receber uma orientação, uma visão, para que Deus nos ilumine os olhos e nós possamos ver uma saída. Agora, diante desse quadro, em que ele pergunta até quando Deus esquece dele, até quando ele vai ficar com tristeza, e ele pede para que Deus o escute, ele termina o salmo com esperança. E aqui nos versículos 5 e 6, ele fala, mas, ou seja, apesar dessa situação, apesar de parecer que o Senhor está longe, versículos 1 e 2, de eu pedir ao Senhor que preste atenção em mim e que me escute e que me dê visão, para que o meu inimigo não diga que prevaleceu contra mim e os meus adversários não se alegrem se eu cair. Com tudo isso, eu confio na tua benignidade. Na tua salvação, meu coração se alegrará. Ele fala, eu confio na bondade de Deus. E aí, na segunda frase, eu tenho certeza que na tua salvação o meu coração se alegrará. Em outras palavras, estou passando por isso, mas eu ainda sei que em breve o meu coração se alegrará. Versículo 6. Eu cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Então, o posicionamento do salmista nessa situação que ele estava passando não é um posicionamento de Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou. Ele sente que estou com a impressão de que Deus não me respondeu ainda. O que fazer? Estou triste, chorando em alguns momentos porque essa falta de uma resposta me inquieta. Então eu peço que Deus, eu vou continuar orando. Eu não vou desistir de orar. O versículo 3 e 4, Senhor, atenta em mim, ouve-me, alumia os meus olhos, não deixa o meu inimigo dizer que me venceu.
porque eu continuo confiando. E eu sei que, apesar de ainda não ter alcançado a resposta, eu sei que a tua salvação vai me alegrar. E eu sei, no final de tudo, que eu cantarei ao Senhor, porque o Senhor me tem feito muito bem. Porque apesar de eu estar nessa situação, o Senhor me tem sustentado. Não desanime se parece que Deus não está respondendo você. Ele está do seu lado e talvez ele esteja até carregando você no colo. Existe um texto que é muito conhecido que se chama Pegadas na Areia. Nesse texto, a história diz: Ontem de noite eu tive um sonho. Sonhei que eu caminhava ao lado do Senhor. E nós caminhávamos naquele sonho à beira do mar, na areia da praia, e passamos por vários e vários lugares caminhando juntos. E todas as situações da minha vida apareceram naquele sonho enquanto eu caminhava com o Senhor. Depois de um certo tempo, eu pude olhar no retrovisor para a areia da praia e vi que em alguns momentos havia pegadas de apenas uma pessoa. E prestei atenção que esses momentos eram os momentos mais difíceis da minha vida. Então perguntei ao Senhor: por que o Senhor me deixou sozinho exatamente nos momentos mais difíceis da vida? Sendo que o Senhor prometeu que se eu te aceitasse, estaria comigo sempre. E o Senhor respondeu: os momentos mais difíceis em que você viu só as pegadas de um homem eram as minhas pegadas, pois eu te carreguei no colo. Então, essa história conta exatamente o que o Senhor faz com cada um de nós nos momentos difíceis. Ele nos toma no colo e nos ajuda a passar pelos momentos difíceis. Então, o salmista aqui, ele começa perguntando para Deus: até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Ele sente que Deus não está tão perto, porque ele sente que ele precisa de uma resposta urgente. Ele está sendo perseguido por um inimigo. Mas ele, mesmo com essa sensação de que Deus está longe, continua orando, pedindo para que Deus olhe para ele, que Deus o escute, que Deus lhe a ele sabedoria, e continua confiando que ele se alegrará na salvação do Senhor e que o Senhor tem feito bem até a vida dele, pela vida dele, tem feito bem pela vida dele. Confie no Senhor, continue depositando a confiança nele. Você tem um relacionamento com Deus? Talvez você escutou essa mensagem e pensa assim: eu resolvo os meus problemas sozinho. Eu não preciso de Deus. Mas com Deus, você pode experimentar uma vida muito melhor do que aquela que você tem vivido. Com Deus, Ele revela coisas extraordinárias que você ainda não sabe, ainda não conheceu. Com Deus, tendo a amizade com Ele, Ele pode também levar você até a vida eterna, que você não terá, por mais bem-sucedido
que você possa ser enquanto você estiver aqui na Terra. Aqui na Terra, você pode ter o seu corpo muito bem cuidado e muito bem tratado, e a sua alma ter alegrias terrenas. Mas essa alma um dia vai deixar essa vida e esse corpo mortal. E quando ela partir desse corpo mortal, para onde irá a sua alma? Só existem dois caminhos: estar com Deus ou estar com o inimigo, que é o diabo. Muitos pensam que o diabo é uma figura mitológica, que ele não existe. Mas ele age na terra, causando a discórdia, a inimizade, a mentira, instigando o ser humano para o seu pior. E ainda que você, pela sua instrução, tenha escapado do pior, a salvação, estar com Deus, passa pela pessoa de Jesus. A Bíblia revela que só aqueles que aceitarem a Jesus poderão acessar o céu. Então, se você quer agora aceitar a Jesus, o que é aceitar a Jesus? É reconhecer que, quando ele veio há mais de 2000 anos atrás e morreu na cruz, aquela morte representou a morte do próprio Filho de Deus para perdoar os nossos pecados e pelo sangue dele nos limpar e nos dar acesso a Deus. Quando você aceita Jesus, você age com humildade, reconhece que é pecador, tem desejos ruins, algumas vezes inveja, cobiça, mágoa, ódio, vingança, raiva, rancor, ressentimento, dificuldade de perdoar alguém, e algumas vezes mente, algumas vezes pensa, cobiça. São coisas que passam na vida das pessoas porque somos pecadores. Mas Jesus foi enviado por Deus para derramar o seu sangue justamente para que, quando nós fazemos uma oração em nome de Jesus, sejamos perdoados. E com esse perdão que somos limpos, podemos conversar com Deus livremente, sem nenhum véu que nos afasta de Deus. Aceitar a Jesus é isso. Você pede para escrever o seu nome no céu, em um livro que se chama O Livro da Vida. Se você quer saber mais sobre esse livro, procure depois Apocalipse capítulo 20. É o último livro da Bíblia. No capítulo 20 está escrito que no dia do juízo final, que Deus vai estabelecer a data, serão julgados todos. Os que estiverem com o nome no livro da vida serão salvos. Os que não estiverem com o nome lá serão julgados pelo livro das obras, onde estarão as obras que cada um fez. Você pode pensar, mas as minhas obras são boas, então eu vou ser julgado pelas minhas obras boas. Mas o texto de Apocalipse 20 revela que os salvos são os que estão com o nome no livro da vida. Todas as nossas obras não limpam os desejos de pecado que estão em nós. Só o sangue de Jesus nos justifica diante de Deus. Esse é o critério de Deus para receber o perdão. Ninguém pode receber o perdão pelo seu próprio mérito, porque nós nascemos como descendentes de Adão. E Adão pecou. Então recebemos a herança do pecado. Por isso,
Por mais que alguém viva lutando para fazer as coisas certas, jamais poderá dizer que nunca, nunca, nunca mentiu, que nunca, nunca, nunca cobiçou, que nunca nem sequer passou pela sua cabeça algum pensamento de mágoa, raiva, ressentimento ou de julgamento em relação ao próximo. Todos pecamos, é inevitável. Por isso precisamos de Jesus. Se você quer aceitar Jesus, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida que está no céu. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar aqui até a eternidade. Amém. Com essa oração, você aceitou Jesus como seu único Senhor? Aceitou Ele como seu Salvador, e significa que você reconhece que tem pecados e que só Jesus te salva e te dá acesso livre a Deus? Você pediu para anotar o seu nome no livro da vida, que agora está lá, e você pediu para ter o Espírito Santo para te guiar aqui na terra, e ele vai te ajudar até a eternidade. Agora, procure uma igreja ou uma comunidade de fé próxima da sua casa e busque o batismo nas águas. O batismo nas águas em idade consciente, adulta, em que você sabe o que você está fazendo, mostra que você, pela sua própria vontade, quer deixar de ser o velho eu e ser uma nova criatura para andar com Jesus. E participe da ceia. Depois que você é batizado, você participa da ceia, que acontece periodicamente, onde a igreja se reúne em comunhão e um pão é partido e compartilhado, representando o corpo de Cristo que foi dado por nós. E um cálice com suco de uva é servido, simbolizando o sangue de Jesus que purifica do pecado. O pão e o suco de uva representam o corpo e o sangue de Jesus, e todas as vezes que a igreja se reúne e participa da ceia, ela lembra: fomos perdoados e estamos aguardando a volta dele e estaremos com ele para sempre. Quanto a você, meu irmão e minha irmã, que está passando por uma situação difícil, tenha confiança. Peça para Deus que Deus olhe para você, atente em você, que Ele escute as suas orações, que Ele te dê sabedoria e ilumine os olhos para que você escape das ciladas do inimigo, das situações difíceis. Receba a sabedoria de Deus agora para vencer as situações difíceis. E creia que, como disse o salmista aqui, eu confio na tua benignidade, na tua salvação meu coração se alegrará. Cantarei ao Senhor, porque Ele me tem feito muito bem. Vamos orar. Senhor, te agradecemos pela meditação do Salmo 13, te agradecemos porque o Senhor está conosco. Te agradecemos porque o Senhor responde. Tudo tem o seu tempo. Existem momentos em que parece que estamos sozinhos, mas como o texto do Pegadas na Areia, que é muito conhecido, conta, sabemos que o Senhor nos carrega no colo quando estamos fracos, frágeis, sensíveis e não temos forças, porque o Senhor veio e o Senhor prometeu que estaria conosco e está todos os dias até a consumação dos séculos. Conforta esse teu filho, essa tua filha, e dá a tua bênção e direção. Atenta para a oração do teu povo. Ouve o que o teu filho e a tua filha pede. Ilumina os olhos e derrama sabedoria, para que tenham estratégia de como vencer cada situação. Prepara apoio, ajuda de outros irmãos e irmãs, para que possam trazer o alento, o apoio, a amizade, o carinho, a provisão
naquilo que os teus filhos precisam, as tuas filhas necessitam nesse momento. Traz, meu Deus, no meio da igreja, resposta de várias formas, mas que cada um que confia em Ti, cada uma que confia em Ti, receba a Tua resposta hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos prosseguir na meditação dos Salmos. Que a cada dia nós possamos estar mais perto de Deus, conhecendo mais a bondade e a fidelidade do Senhor. Amém.